Glória a Deus, gente. Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Vida Cristã da IA Church. Nós estamos hoje na sexta aula, né? Nós estamos no segundo passo, né? Na aula 2 do segundo passo, então por isso que é a sexta aula. Hoje nós vamos falar sobre a oração dentro, né, do aspecto do segundo passo, que é o alimento da nova vida. Não tem como nós falarmos de relacionamento com Deus, não temos como falar de crescimento, não temos como falar de uma vida de vitória se nós não falarmos de oração. Eu gosto muito de uma expressão que o pastor Daniel, que é um dos pastores do nosso grupo, que é um dos pastores da nossa igreja, que ele sempre fala o seguinte: 10% de oração, 10% de sucesso. 60% de oração, 60% de sucesso. E assim, dentro dessas perspectivas, a gente entende quanto a oração é importante. Nós temos um exemplo muito claro através da vida de Jesus, né? Jesus, sendo filho de Deus, sendo Deus, né? Ele teve uma vida de oração aqui enquanto ele andou conosco, não apenas para nos dar um exemplo, mas literalmente para mostrar como isso é fundamental para que a gente possa cumprir o propósito da nossa vida, para que a gente possa ser pessoas bem-sucedidas em tudo aquilo que nós fizermos. Bem-sucedido na nossa família, bem-sucedido com relação à nossa profissão, bem-sucedido com relação às nossas amizades, bem-sucedido dentro do ministério, que é o chamado do Senhor para a sua vida, porque você tem um chamado de Deus, né? Então, isso é muito importante para as nossas vidas, a oração, e nós vamos desmistificar de várias maneiras isso, né? Para você ter uma ideia de como oração é algo que precisa ser desmistificado, talvez seja uma das maiores dúvidas que eu recebo com relação às pessoas novas convertidas, às pessoas que estão chegando agora ao evangelho, que não têm um contato com a igreja, né? Independente da religião que elas venham, né? Porque a oração é algo tão especial e ao mesmo tempo algo tão simples. A gente vê isso lá no tempo de Jesus, quando ele virava para os seus discípulos e falava a respeito dos fariseus que gostavam de fazer nas suas orações, né, aquelas repetições prolongadas, né, em alta voz para todo mundo ver. E aí Jesus já fala assim para os seus discípulos, né, olha, esses aqui já ganharam o galardão deles. Por quê? O que eles estavam com expectativa daquilo? Né? Repetindo palavras em voz alta, apenas para as pessoas verem que eles eram pessoas espirituais, entre aspas. Isso não é oração. E eu creio que nós vamos sair, né, através dessa ministração, através dessa aula, nesta noite, nós vamos sair muito mais fortalecidos com relação ao que é a oração e como nós devemos praticar e como isso é importante para nós, né? Eu queria ler um texto para vocês para a gente começar, que está lá em Salmos, capítulo 36, dos versículos 7 a 11, diz assim: como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade, por isso os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas, fartam-se de abundância da tua casa, e na torrente das tuas delícias lhes dás de beber. Pois em ti está o manancial da vida, na tua luz vemos a luz. Continua a tua benignidade aos que te conhecem e a tua justiça aos retos de coração. Não me calque o pé da insolência, nem me repila a mão dos ímpios. Né? Nós precisamos experimentar, literalmente como está falando aqui, né? De abundância da tua casa, da torrente das tuas delícias, que o Senhor dá para beber, né? Pois em ti está o manancial da vida. Então, quando nós entramos em oração, nós literalmente estamos buscando esse manancial, estamos entrando nessa atmosfera, né, espiritual, onde podemos nos apropriar, né, das bênçãos do Senhor, do entendimento, né, podemos ter quebrantamento no nosso coração. Nossos momentos de oração são muito importantes. É algo tão importante que deveria ser relacionado como o nosso respirar. Amém? Isso é tão fundamental que você deve se lembrar de oração como se fosse como você se lembra de respirar. Não sei se você precisa, né? Entenda o que eu quero dizer com isso. Você não precisa se lembrar de respirar. Você automaticamente faz isso. Você não precisa ficar pensando assim, eu preciso agora mover meu diafragma, eu preciso fazer meu pulmão encher de ar. Isso acontece naturalmente e nós precisamos provocar na nossa vida essa relação de que se torne, né, para nós
a oração tão natural como o nosso respirar, porque ele vai produzir em nós, né? Assim como o nosso respirar produz a entrada do oxigênio que entra nas nossas células e produz vida no nosso corpo, assim também a oração vai produzir vida dentro de nós. Lá em Romanos 12, 2, diz assim, né? E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando nós estamos em oração com Deus, quando nós temos relacionamento com Deus, nós começamos a experimentar essa boa e agradável e perfeita vontade de Deus para as nossas vidas. Então, se você deseja ter uma vida abundante, se você deseja ter uma vida onde as coisas, sim, a gente vai ter lutas, mas vencendo essas lutas, mas no âmbito geral nós temos uma vida agradável, temos uma vida boa, uma vida satisfatória, alegre, nós precisamos investir tempo em oração. Lá em Mateus 6, dos versículos, né, no versículo 6 e 9 a 13, nós estamos falando alguma coisa muito importante sobre aquilo que Jesus nos ensinou, talvez uma das palavras mais conhecidas, né, sobre aquilo que Jesus ensinou com relação à oração. Que diz assim, tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orará o teu pai que está em secreto, e o teu pai que vem em secreto te recompensará. Portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Amém, gente. Dentro da oração que Jesus ensinou, que é comumente conhecida como a oração do Pai Nosso, né? Essa oração ela contém uma série de estratégias que devem ser estabelecidas no nosso tempo de oração. Né? Quando Jesus deu esse exemplo, não especificamente ele estava querendo dizer que nós devemos orar exatamente essa palavra, né? E ficar repetindo ela. Provavelmente você já deve ter visto isso em algum lugar. Né? Pessoas que pegam a oração do Pai Nosso e ficam repetindo elas continuamente, como se através disso, né, fossem mover o coração de Deus ou fossem, né, estabelecer um contato sobrenatural e trazer a realidade, né, trazer a existência, a bênção, o milagre, o projeto de Deus. Né? Jesus estava nos dando um exemplo e através dessa oração nós temos uma série de elementos importantes que nós devemos trazer para dentro das nossas orações quando nós conversamos com Deus. Amém? E por conta disso, nós vamos estabelecer hoje alguns tópicos que nós vamos trabalhar. Né? Nós vamos falar sobre propósitos, sobre os benefícios, sobre as marcas e sobre os tipos de oração, para a gente poder, primeiro, desmistificar com relação ao que é a oração e depois entendermos mais como, através do exemplo de Jesus, da oração modelo, né, nós podemos trazer isso para o nosso dia a dia, podemos trazer isso para o nosso tempo devocional, para o nosso tempo de meditação da palavra, nosso tempo de relacionamento com Deus. Né? São 3 os propósitos que nós temos de oração, apenas 3. São propósitos relativamente simples, mas são propósitos que nós temos que guardar, saber que através da oração é que nós nos relacionamos com Deus, é através da oração que nós conhecemos a Deus e é através da oração que nós conhecemos a nós mesmos. Nós já temos falado há algum tempo, né? Aliás, não é nem porque nós escolhemos essa linha lógica, mas é porque houve uma linha específica da parte de Deus com relação às últimas ministrações da célula e até mesmo as aulas que nós estamos fazendo aqui no curso de vida cristã, né? Quando nós conhecemos mais a Deus, passamos automaticamente a conhecermos mais de nós. Amém? Isso é natural. Conseguimos entender dentro de nós os nossos problemas, nossos percalços, nossas limitações. À medida que nós entendemos a grandiosidade, a santidade, né, o poder, né, o amor de Deus, nós começamos a ver também dentro de nós as virtudes e os defeitos, e começamos a desenvolver dentro de nós aquilo que é necessário, tirando aquilo que não presta, acrescentando aquilo que é necessário. Amém? Então, com relação a nós nos relacionarmos com Deus, eu quero trazer um texto para vocês que eu gosto muito, que está lá no livro de Salmos, capítulo 27, no versículo 4, que diz assim: uma coisa peço ao Senhor,
que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Quer dizer, o que é morar na casa do Senhor? É literalmente adentrar dentro do coração dele, adentrar dentro dos seus átrios. Através da oração, nós podemos transcender, né, essa matéria onde nós estamos e podemos adentrar dentro da presença de Deus. É literalmente isso, né? Nós estarmos na morada do Senhor, dentro do seu coração, dentro da sua segurança, onde nós recebemos não apenas o alimento que nós precisamos, mas a direção, né, o ânimo. Então é muito importante o nosso tempo de oração, porque nós começamos a aprender a nos relacionar com Deus. Depois, lá em João 10, dos versículo 4 e 14, tá? São 2 versículos. No João 10, versículos 4 e 14 diz assim: depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem porque lhe conhecem a voz. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas conhecem a mim. Então, a oração vai nos permitir conhecer mais a Deus. Uma das coisas que eu vejo mais as pessoas perguntarem para mim é: Carlos, por que que às vezes a gente está orando, a gente está pedindo a Deus alguma coisa e parece que a gente não ouve nada, parece que Deus está em silêncio, né? Como o pastor Daniel às vezes fala, né? Parece que o Senhor está com os braços encolhidos. Eu quero te dizer, ele jamais está com os braços encolhidos, ele nunca está com os seus olhos fechados, nem os seus ouvidos estão impedidos. Mas a nossa oração nem sempre tem uma resposta imediata, né? Eu costumo dizer que Deus, ele fala sim, não e aguarda. O sim e o não, às vezes, até são simples da gente receber. O sim é glória a Deus, né? Aleluia. Aquilo que eu pedi, tive o sim no Senhor. Quando Deus fala não, isso não é para você, né? Às vezes a gente pode ficar meio chateado, mas amém. É não, não, ponto, acabou. Mas quando ele fala aguarda, o aguarda, na verdade, é o espera, é o silêncio. Esse é o momento que nós devemos insistir, continuar, né? E entender através do Espírito Santo se aquilo que nós estamos também orando é algo que Deus tem preparado para nós, é algo que é bom para nós. Amém? Lá em Salmos 139, versículos 23, 24, diz assim: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. À medida que eu começo a conhecer mais a Deus, eu começo a conhecer mais de mim mesmo, porque Deus sonda o meu interior, Deus conhece o meu interior melhor do que eu. Eu me lembro, certa vez, já faz alguns bons anos, né, no meio de uma pregação, o apóstolo Lamartine falou assim: nós não sabemos literalmente qual é a nossa capacidade de resposta em determinadas situações. E aí, na época, ele deu um exemplo, claro, hipotético, né? Que se ele pegasse alguém machucando a Lilian ou a Érica, né? Alguém que tivesse praticando algum ato de violência contra elas, que ele falava assim: eu mato o sujeito. E ele falou isso de uma maneira assim tão simples e direta, e algumas pessoas ficaram assim: como o pastor falando isso? Que coisa, né? Coisa mais louca. Mas não era isso que ele estava querendo dizer. O que ele estava querendo dizer é que às vezes as nossas reações para certas circunstâncias são tão fortes que nem nós mesmos conhecemos o que está dentro de nós. Isso é uma realidade, gente, sabe? Por isso nós buscamos a Deus, né, para que Deus possa mostrar ao nosso interior para nós aquilo que precisa ser mudado, acrescentado, transformado, para que nós possamos ser mais parecidos com Ele. Amém? Então, inevitavelmente, quanto mais eu conheço a Deus, e se Deus sonda o meu coração, eu vou conhecer aquilo que Ele tem para falar de mim. Ele vai me falar quais são as minhas virtudes, ele vai falar para mim quais são os dons que ele colocou em mim, ele vai falar da beleza que ele criou quando ele pensou em mim. Mas, ao mesmo tempo, também eu vou ter ciência, né, das minhas limitações, das minhas fraquezas, das áreas que realmente podem ser problemáticas. Amém? Então, oração é fundamental para você se relacionar com Deus, para você conhecer o coração de Deus e para você conhecer-se a si mesmo. Lembrando aquilo que eu falei no começo, nós não oramos para mudar o coração de Deus. Nós oramos para mudar o nosso coração. Nós atraímos as coisas de Deus através da oração, sim, mas Deus é perfeito. Quem precisa de transformação somos nós. Amém? Eu quero entrar agora no que tange os benefícios da oração
para as nossas vidas. A gente vai ter 10 benefícios da oração para as nossas vidas, tá bom? Eu vou ver se eu vou ler esses 10, eu vou dar uma estabelecida aí nos principais, mas não se preocupe, porque o estudo estará depois disponível, né, através do nosso grupo, para que você possa acessar cada um dos textos, tá bom? Mas eu queria começar falando sobre como oração produz em nós maturidade espiritual. Maturidade espiritual. Carlos, é importante maturidade espiritual? É fundamental. É fundamental, né? Deus trouxe algumas palavras para nós, através de Jesus, você vai lembrar disso, quando Jesus estava sendo assediado por uma série de crianças e os discípulos ficaram assim, meio preocupados, falando, não, tira essas crianças daqui. Jesus fala, não, espera, deixa elas aqui, deixa elas virem a mim, né? Deixai, porque o reino de Deus pertence a esses pequeninos. Né? Então, o que ele estava querendo dizer com isso? Mas então a gente tem que ser criança para entrar no reino de Deus? Não é isso que Jesus estava falando. Jesus estava falando que nós temos que ter a simplicidade das crianças, ok? A simplicidade que uma criança tem. Mas nós não podemos ter a imaturidade que uma criança tem. Porque ao mesmo tempo que a Bíblia fala que nós começamos com o leite espiritual, né, Paulo diz que nós devemos partir depois para o alimento sólido. O que é o alimento sólido? É a experiência com Deus e nós começamos a nos tornar maduros. Né? Não somos levados por ventos de doutrina, não é qualquer coisa que a gente escuta que vai nos demover da nossa fé, né? Nós vamos estar muito mais arraigados, muito mais firmados dentro da verdade, que é a palavra de Deus, quando nós temos maturidade espiritual, e isso é fundamental. Lá em João 15, né, os versículos 5, 8 e 16, tá bom? Vou ler numa sequência só para você. Diz assim, eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Não foste vós que me escolhestes a mim, mas pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designeis para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo que pedires ao Pai em meu nome, ele vô-lo conceda. Percebe que aqui, quando nós estamos na videira verdadeira, que é Cristo Jesus, estamos arraigados na sua palavra, na sua verdade, nós vamos naturalmente começar a produzir um fruto bom. Esse fruto é importante, porque vai demonstrar quanto nós estamos arraigados nessa videira. E aí nós vamos ter esse pleno entendimento de que, né, quando nós chegamos a Cristo, não fomos nós que estávamos buscando a Ele, por incrível que pareça, mas ele já havia nos buscado antes, ele já havia escolhido-nos antes mesmo de que nós tivéssemos consciência disso, né? E nos deu um propósito para que diante do Pai nós pudéssemos atrair esse propósito para a Terra, literalmente trazer a presença de Deus para a Terra através das nossas vidas. Isso é maturidade espiritual. Depois, né, nós vamos falar sobre fortalecer o nosso espírito. Isso é importante? É muito importante. Lá em Efésios 6, 10, diz assim, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Onde nós vamos estar fortalecidos, gente? No Senhor. Eu não posso ser fortalecido por causa do meu líder, eu não posso ser fortalecido por causa de uma pessoa. As pessoas podem ser instrumentos de Deus, mas enquanto nós estivermos buscando as pessoas para elas orarem por nós, nós nunca vamos experimentar, né, o milagre, né, o realizar de Deus integralmente nas nossas vidas. Eu sempre falo isso para vocês, né? Não que nós não devamos procurar alguém num tempo difícil para estar orando por nós. Eu faço isso, gente. Né, para estar aqui ministrando esse curso, nós temos cobertura de oração. Eu e minha esposa temos cobertura de oração de pastores do ministério, de pastores que são amigos nossos, porque nós sabemos que há uma batalha espiritual. Então, nós fazemos isso como parte de uma estratégia espiritual. Agora, o problema é que existe aqueles que o pastor Daniel gosta de falar, que é os crentes 6 horas. Você ora por mim? 6 horas por mim? 6 horas por mim? Ou seja, a pessoa não busca ao Senhor e está sempre buscando alguém que vá orar por ele. Você precisa aprender a desenvolver a oração na sua vida, porque isso é fundamental. Mas isso não impede, em determinados momentos da sua vida, que você tenha, né, oração de outras pessoas, intercessão de outras pessoas à sua volta. Lá em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 12, diz assim, sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. Então, quem é que está me fortalecendo?
é Cristo Jesus. Amém? Depois, nós oramos também, né, benefícios da oração. Oramos também para obter uma resposta de Deus, né? Eu acho que uma das coisas mais curiosas que eu já ouvi também são pessoas que muitas vezes não oram, né? Não pedem coisas a Deus porque acham que ele está muito comprometido com as coisas que ele está fazendo, está muito ocupado com as coisas que ele está fazendo, ele não tem tempo para responder às nossas orações. Então, eu já começo dizendo a você que se Deus estivesse muito ocupado com as orações das outras pessoas, né, que fossem, entre aspas, mais importantes do que as nossas, ele não seria Deus e não haveria nenhuma necessidade de ninguém buscar a ele. Amém? Mas ele é Deus, ele é todo-poderoso, ele está em todo o lugar ao mesmo tempo. Amém? Então, nós devemos buscar o Senhor para ter resposta de oração. Gente, eu ensino o pessoal da nossa célula que a gente deve colocar diante do Senhor todos os projetos que nós temos. A Bíblia fala que o projeto, né, o sonho é nosso, nós devemos desenvolver, mas a resposta correta, né, ou seja, a direção do Senhor, é Ele quem vai dar para nós. Mas se nós não colocarmos isso diante de Deus, a gente nunca vai saber. Então, nós devemos estar preparados para buscar realmente uma resposta da parte de Deus, né? Seja ela sim, não, ou aguarde. O aguarde é o mais difícil de todos, tá, gente? Mas é fundamental que a gente busque resposta diante do Senhor. Lá em Deuteronômio, capítulo 10, nos versículos 12 e 14, diz assim: Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor teu Deus e andes em todos os seus caminhos e o ames e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma? Eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor teu Deus, a terra e tudo que nela há. Então, se todas as coisas são do Senhor e tudo vem do Senhor, nós devemos buscar a resposta de quem tem tudo, é Ele. Amém? Eu falo sempre para minha esposa, nós praticamos isso na nossa vida, qualquer coisa que a gente vai fazer, até para comprar uma televisão, a gente coloca em oração. Sabe por quê, gente? Quando eu não quero falar com isso dessa maneira com vocês, como quem quer dizer assim, puxa, mas para qualquer mínima coisa, vou tomar um sorvete, eu preciso falar com Deus se eu devo ou se eu não devo ir. Não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer para você que muitas vezes nós estamos empolgados com certas coisas que a gente poderia fazer sem necessidade de uma intervenção divina, ou seja, a gente tem ou a força, ou a capacidade, ou a condição financeira, ok? E a gente pode simplesmente fazer sem consultar a Deus. Mas é muito melhor nós consultarmos a Deus, porque às vezes o que a gente quer fazer, Deus quer nos presentear. Então eu falei desse exemplo da televisão. Amém, eu quero comprar uma televisão e vou buscar o Senhor em oração. E de repente aquilo que eu tinha visto não era o melhor e o Espírito Santo vai falar, olha, espera que vai vir uma promoção daqui uma semana e você vai conseguir uma condição melhor. Entende? Aí você vai falar assim, Carlos, mas você está falando de uma televisão e Deus vai se preocupar com isso? Gente, entenda uma coisa, Deus, ele não se preocupa, né? Porque a palavra preocupar é ocupar a sua mente antes de acontecer, né? Ele está interessado em tudo que você vive, tudo, nas mínimas coisas. Vou contar para vocês um testemunho rápido aqui, porque eu acho que convém e é interessante, né? Num tempo que nós fazíamos uma célula muitos anos atrás, nós tivemos uma menina no grupo, era uma adolescente, e ela tinha um sonho, né? Que ela passava num shopping, olhava numa vitrine desses quiosquezinhos, né? E tinha um brinquinho ali que ela achava sensacional, que era bonito, mas ela não tinha condições financeiras de comprar. Não era nada assim muito caro, não era de ouro, nem de prata, era algo simples até, uma bijuteria, mas ela não tinha condições, né? E não tinha condições de pedir para os seus pais também. E ela ficou com aquilo no coração e ela orou a Deus por causa daqueles brincos. E algum tempo depois, uma amiga dela, sem saber de nada, acabou passando num quiosque, como aquele, não era daquele shopping, inclusive, e acabou levando de presente para ela os brincos. Olha, passei no shopping, olhei esse negócio, puxa vida, Deus falou, olha, leva para tal pessoa. E ela presenteou, na hora que ela abriu a caixinha, era exatamente aqueles brincos que ela queria e que ela não tinha condições. Entende o que eu quero dizer com isso, gente? Muitas vezes as pessoas estão achando que Deus só está preocupado com uma cura de um câncer. Claro, isso é importante, né? Ou então está interessado em curar alguém que tem algum outro problema grave, ou restaurar um casamento. Sim, Deus está interessado em todas essas coisas, mas é nas pequenas e nas grandes. Amém? Então, tudo aquilo que você precisar de uma resposta do Senhor, você tem que buscá-lo para ter. Não adianta. Não adianta você ficar aguardando, Deus vai falar comigo. Não, vá até Ele, fale com Ele. Amém? Oração é conversar com o Senhor.
é muito importante também para nós obtermos direção da parte de Deus. Lá em Salmos 23, 3. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Né? Ou então em Salmos 73, 24. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Ou seja, nós precisamos de direção de Deus para as coisas que nós vamos fazer. Né, para uma entrevista de emprego, para entrar num ministério, né, para entender o que é que Deus quer com relação ao futuro da minha vida. Quando eu conheci a minha esposa e conheci ela, já falei para vocês até, conheci ela dando aula, né, na igreja, eu era professor e ela era minha aluna, né, quando houve essa sinergia entre nós, uma primeira coisa que nós fomos fazer foi buscar o Senhor. Olha, Deus, não importa que nós tenhamos, né, uma afetuosidade, ou temos o desejo de um pelo outro, alguma coisa despertou. Se isso não for a tua vontade, não vai ser bom. Porque o projeto do relacionamento de Deus, entre um homem e uma mulher, é para o casamento. É para o casamento. Então, se é para o casamento, e o casamento é uma coisa que é duradoura, ou seja, é para sempre, né? Ou seja, até alguém morrer, né? É esse o projeto de Deus, e é para até o fim. Uma aliança como essa, duradoura, que, né, você tem que desenvolver uma série de coisas, existe uma série de adaptações, não é uma coisa simples. Né? As pessoas muitas vezes são motivadas pela paixão e entram nas coisas, né, pelos motivos errados, depois sofrem, porque não entendem que existe algo muito mais profundo do que isso. Então, se você não busca Deus para saber se essa é a pessoa ou não é a pessoa, você nunca vai saber. E Deus vai te responder. E se não for, Ele vai tirar isso do seu caminho, para que você não entre num laço, não entre numa situação que venha te trazer prejuízo. Amém? Oramos a Deus para obter revelação. 1 Crônicas 17, 25. Pois tu, Deus meu, fizeste ao teu servo a revelação de que ele edificarias a casa, por isso o teu servo se animou para fazer-te esta oração. Nós estamos falando aí no tempo de Davi e de Salomão, né, que queriam edificar a casa para o Senhor. Davi teve esse desejo primeiro, e aí o Senhor respondeu para ele, olha, tudo bem, vai ser edificada uma casa para mim, mas não vai ser você que vai edificar, vai ser o seu filho Salomão que vai edificar. Então houve uma resposta, uma revelação da parte de Deus, né? Depois, para vencermos as forças do mal, gente, fundamental, né? Mateus 17, 21, mas essa casta não se expele senão por meio de oração e jejum. Jesus estava diante de uma situação que ele estava expelindo um demônio de uma pessoa, né? E depois de ver que todo mundo estava tentando, que os discípulos estavam tentando e nada estava acontecendo, ele chegou e resolveu a situação, mas ele explicou porque, olha, aqui é necessário jejum e oração. Então, a revelação de Deus traz esse entendimento para nós também, né? Houve um momento, né, na minha vida, e eu não era uma pessoa, eu estava assim no começo do ministério ainda, isso faz bastante tempo atrás, e era um final de culto na nossa igreja antiga ainda, que era lá na Imperatriz Leopoldina. E sabe quando você fica dando sopa no final do culto, você tá ali, eu estava sentado na primeira fileira, né? Fiquei dando sopa ali no final do culto, tipo, em vez de cumprimentar as pessoas já indo embora, fiquei ali, não sei porquê, né? Deus sabe. E de repente, uma mulher caiu endemoniada. Do lado dela estavam duas pastoras e uma missionária. Elas estavam orando por elas e eu fiquei parado ali olhando, só observando o que estava acontecendo, né? meio sem saber o que fazer, mas fiquei ali olhando. E de repente uma das pastoras virou para mim assim, falou, Carlos, vem aqui. Aí eu fiz assim, eu? Vem aqui, Carlos. É você que vai orar. Eu falei, eu tenho certeza, mas tem duas pastoras, uma missionária, tem o Lamartine. É você que vai orar. E naquela hora que ela me chamou, eu tive que fazer uma oração muito rápida, tipo, coisa de 5 segundos. Né? Do tipo assim, Senhor, me ajuda, me dá uma estratégia, me mostra, me guia. E quando eu cheguei para orar por essa pessoa, a estratégia de Deus não era uma estratégia de expulsar, né, de amarrar demônios, mas era uma instrução de ministrar o amor de Jesus Cristo. E através da ministração desse amor de Jesus, né, essa pessoa foi se acalmando e o demônio saiu. Como que a gente vai saber disso? Né? Se nós não tivermos, né, direção da parte de Deus para vencer as forças do mal, é em oração que nós vencemos as forças do mal. Lembrando que o nosso adversário é espiritual. Ele age na esfera física, sim, mas não tem nenhuma arma física que eu possa usar contra ele, nenhuma. As nossas armas são todas espirituais. Então Jesus está falando de jejum e oração. É assim que nós vencemos certas castas, certos níveis de demônios, certos níveis de batalha espiritual, nós vencemos
com jejum e oração, né? Outra coisa importante, você quer as bênçãos de Deus? Né? Você é daqueles falsos humildes. Não, Deus já me deu tanta coisa, eu não preciso de mais bênçãos. Olha, eu vou dizer uma coisa para você, eu não sei quanto a você, mas se Deus tem mais umas 230 mil bênçãos para mim, eu quero todas elas sem exceção. Por quê? Porque se ele reservou isso para mim, se ele desejou isso para mim, o mínimo que eu tenho que desejar é o mesmo que o dele. Eu quero, sim, o Senhor deu para mim, eu quero. Eu quero viver o melhor do Senhor. Amém? Lá em Mateus 21, 22, e tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Lá em Hebreus 11, 6b, né, que é a segunda parte do versículo. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que ele se torna galardoador dos que o buscam. O que é galardão, gente? O que é galardoador? Galardão é presente. O que é o galardoador? É aquele que presenteia. Amém? Eu quero te dizer que Deus, ele quer dar para você muito mais do que você pode pedir ou imaginar. O problema da gente não receber é quando nós pedimos coisas que é só para o nosso usufruto, é só para nossa alegria, é só para que eu seja feliz. Sabe, se Deus não nos fizer feliz pelo simples pertencermos a Ele, não importa quanto Ele dê para você, você nunca vai ser mais feliz. Entenda isso. Então, devemos buscar as bênçãos do Senhor sempre. Gente, eu busco a Deus para tudo que eu peço na minha vida, para trocar um carro, para trocar uma TV, para qualquer coisa. Eu coloco diante do Senhor, para Ele me direcionar, inclusive. Às vezes tem coisas, gente, que Deus não tem preparado para nós, ou vai nos trazer algum dano, e ele tira isso da nossa vida, né? Então eu vou contar aqui com relação a obter as bênçãos do Senhor, eu vou contar para vocês somente um testemunho, né, de tantos, mas só para exemplificar, né, desde criança. Gente, eu gosto de carro. Eu desenho carro, né? Eu tinha um amigo, né, que hoje até tem um estúdio de tatuagem, e eu gostava muito de desenhar na casa dele e ele na minha casa, né? Ele gostava tanto de desenhar que até abriu esse estúdio de tatuagem, né? E eu gostava muito de desenhar carros e naves, tal, mas principalmente carros eu gostava bastante. Assim, na época da faculdade, pra vocês terem uma ideia, eu pegava os carros que as pessoas tinham e desenhava eles tunado. Naquela época não existia esses Velozes e Furiosos ainda, isso é uma coisa que apareceu muito tempo depois, né? Mas naquela época eu já fazia, então eu rebaixava o carro, colocava uma rota, eu sempre gostei muito de carro. E houve um momento da minha vida que eu estava comprando meu primeiro apartamento, que foi necessário fazer alguns sacrifícios. Então eu tive que vender o meu carro pessoal, o carro que eu tinha comprado, né? E eu, graças a Deus, tinha um carro da empresa que era um carro extremamente simples, né? Não tinha ar-condicionado, era um carro bastante simples, assim, às vezes para o nível de reuniões que eu tinha para fazer era até meio delicado, eu tinha reuniões com prefeitos, com secretários, né, dentro de prefeituras de vários lugares que a gente tinha que aprovar projetos da empresa, e às vezes eu chegava nesses lugares, para essas reuniões, né, de camisa social, calça social, imagina, arrumado, e chegava com a camisa molhada, sabe, grudada no corpo, de tanto calor que você passava dentro do carro, não tinha ar-condicionado, não tinha nada, então você chegava pingando, literalmente, para sentar com um prefeito, com alguma pessoa assim de importância dentro da prefeitura, então era muito complicado, eu falava, Senhor, né, me ajuda, eu não tenho condições agora, por conta do apartamento, do financiamento do apartamento, eu não tenho nem condições de guardar R$10 para poder pagar uma prestação de um financiamento para começar do zero, até porque como eu dei o carro como parte de pagamento do apartamento, eu não tinha como. E aí houve um momento, depois de um tempo de oração, colocando diante do Senhor, Deus moveu, né, o coração do presidente da empresa que me chamou para uma reunião para perguntar como é que estavam as coisas, etc., né, como é que estava o trabalho. Eu fui explicando para ele o que estava acontecendo. E aí ele falou, você está feliz com o que você está realizando? Você está feliz? Eu falei, eu estou super feliz, estou realizado, sabe? Gente, em vez de reclamar, né, eu até, em vez de pedir, né, podia falar assim, não, o meu salário está baixo, você não quer aumentar um pouquinho? Eu falei, não, está tudo bem, está dando para pagar as contas, está tudo ok. E falou, você não está precisando de nada? Eu falei, opa, peraí, acho que Deus está falando comigo aqui. Eu falei, olha, eu gostaria só, se possível, quando vocês forem trocar o automóvel que fica comigo, né, que é uma bênção, que eu uso para trabalhar, e uso até para o meu uso pessoal, né, para sair, etc., um que tivesse ar-condicionado. E aí, naquela hora, ele falou assim, olha, faz o seguinte, você pega um carro até esse X valor, tá bom? Escolhe esse carro, pode comprar, nós vamos te dar o carro. E de repente, gente, do dia para a noite, eu andava com, né, um golzinho,
E como eu falei para vocês, que não tinha ar-condicionado, não tinha vidro elétrico, não tinha trava elétrica, não tinha nada. Era só o volante, o motor, os vidros e o banco. E de repente, gente, de repente, assim, ó, do dia para a noite, debaixo dos meus olhos, Deus fez algo tremendo. Deus mudou a minha história naquele dia, né? E a empresa acabou comprando um Astra automático para mim. Então, só para vocês entenderem, né? Quando nós buscamos a Deus em oração, né, isso, claro, não aconteceu do dia para a noite, não, assim, eu orei uma noite, no outro dia aconteceu, mas Deus quer abençoar a sua vida, né? Aí você vai falar assim, Carlos, mas o Gol te levaria do mesmo jeito que o Astra? Igualzinho, gente. Ele me levaria da mesma maneira, de um lugar até o outro, sem nenhum problema. Mas só que, né, como para mim era algo importante, como para mim era algo especial, ele preparou algo especial também. Ele sabia que aquele automóvel jamais ia me tirar da presença dele. Né? E não é por causa do automóvel que eu ia amar mais a Deus. Ele já conhecia o meu coração. Ele só preparou as coisas de modo que fossem dessa maneira. Olha, Carlos, agora quando você for para uma reunião, você vai chegar na reunião de uma outra maneira. Você vai chegar nessa reunião para essas pessoas com quem você tem que falar, você vai chegar muito mais próximo daquilo que deveria ser. Amém? Então, busque as bênçãos de Deus, sim, em oração. Né? Depois, obter curas para as enfermidades. A oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Está lá em Tiago 5,15. Né? Nós oramos para buscar cura das pessoas. Amém? A gente não deve ter vergonha nem medo de orar pela cura de alguém. Né? E se Deus não curar? Gente, a decisão soberana é do Senhor. Mas eu creio que Deus cura. E eu creio que a vontade de Deus é curar. Amém? Às vezes eu posso não ter tido a revelação de Deus para determinada circunstância, mas eu vou orar pela cura sempre, sabe? Não adianta você falar assim, Carlos, vem orar aqui para uma pessoa que está muito enferma, eu vou chegar lá, vou dar extrema unção para ela. Olha, do jeito que você está aí, melhor realmente só, né, aceita Jesus e tá tudo certo. Não, eu vou orar pela cura. Não sou eu quem curo. Quem cura é o Senhor. Amém? Eu tive essa experiência, acho que há uns 15 anos atrás. Eu fui procurado por um grande amigo, né, que hoje está num outro ministério, e ele falou que a irmã dele foi diagnosticada com um câncer muito severo, e enquanto ele orava ao Senhor, Deus falou assim, olha, quem vai orar pela sua irmã não é você, quem vai orar é o Carlos. E aí ele veio falar comigo, eu falei, Jesus, você tem certeza? É Carlos, sou eu? Tem vários Carlos na igreja, né? Será que você tem certeza que sou eu? E ele falou, não, é você mesmo, e nós vamos marcar tal dia. E, gente, eu nunca fiquei tão assim, meu Deus, vou ter que orar, eu vou orar o quê? Deus falou para ele que eu tenho que orar, o que eu vou orar para uma pessoa que está com câncer? E eu coloquei aquilo em oração, e, gente, eu chorei diante de Deus, assim, o Senhor, nem tanto por ser, pelo fato de você ir lá e de repente não acontecer, né? Mas para você ser instrumento de Deus. Senhor, se o Senhor quer fazer alguma coisa através da minha vida, eu não posso impedir, eu não posso bloquear. E aí o Senhor trouxe aquela palavra de Lázaro, não sei se vocês se lembram, né? Essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. E aquilo me fortaleceu. E aquela palavra veio para mim em oração. E a gente foi nessa reunião que teve com a irmã dele, eu orei pela vida dela, né? Levamos o óleo da unção, ungimos e fizemos exatamente como a palavra fala, com fé. E depois que ela foi refazer os exames, ela estava curada, gente. Ela estava curada. Então, nós buscamos em oração para a cura. Não estou falando que a gente, por conta disso, não vou mais usar remédio, então, Carlos, maravilha, agora eu vou só orar. Qualquer coisa que eu tiver, eu vou só orar. Não, os remédios e a medicina, né, o conhecimento da medicina, quem liberou para o homem foi Deus, porque a estrutura humana, física, foi Deus quem criou. Não estou falando que a gente deva evitar essas coisas, não usar, né, remédios, não é isso. Mas, além disso, ore também. Amém? Depois, aumentar a nossa intimidade com o Senhor. Lá em Deuteronômio 34:10 diz assim, nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado face a face. Gente, o mínimo que a gente deveria buscar da parte do Senhor é ter esse conhecimento, essa intimidade com Deus como Moisés tinha, de conversar com ele, de argumentar com ele, sabe? Deus é tremendo, gente. Deus é poderoso, é soberano, é infinitamente maior do que nós, sabe? É incomparável. Mas Moisés tinha tanta intimidade com ele que ele conversava de igual para igual. É isso que Deus espera de nós, sabe? Claro, no entendimento de que ele é Deus, nós somos
filhos, ok? Existe uma diferenciação muito clara e a gente deve conhecer isso para entrar na presença de Deus. Mas devemos ter ousadia diante dele. E a gente só consegue ter ousadia diante do Senhor quando nós temos intimidade com ele. Gente, intimidade é conhecer a pessoa. Num casamento, né, como que eu tenho com a minha esposa, no começo a gente não se entendia apenas no olhar. Hoje a gente já se entende muito mais, assim, pelo olhar você já sabe que tem alguma coisa diferente e dependendo do olhar você já sabe até o que é diferente, né? Eu creio que daqui 30 anos juntos, né, se Jesus não voltar ou se nós não morrermos, né, nós vamos ter um entendimento muito mais profundo. Assim, pelo olhar eu vou saber, ela está querendo dizer isso. Agora mudou o olhar, ela está querendo dizer outra coisa. Eu já vou saber o que é, e ela também em mim. Por quê? Isso é intimidade, é você conhecer a outra pessoa. Né? Deus nos conhece, mas nós não conhecemos a Deus. E é por isso que nós oramos. Amém? Eu quero falar sobre as marcas da oração. Deixa eu ver se a gente consegue falar de todas, porque a gente está com... Nossa, o tempo está voando hoje, gente. Né? Marcas da oração. Vai produzir em nós fé. Tá? Hebreus 11:6. Né? De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, quando nós oramos, isso produz em nós fé que nós precisamos para romper as promessas de Deus. Né? Quando nós oramos, a primeira coisa, isso é muito importante, sinceridade. O que acontece? Muitas vezes, quando nós conversamos com as pessoas, e até com amigos nossos, às vezes a gente esconde certas coisas, né? A gente não é 100% sincero e coloca as coisas assim em meios termos, ok? Quando você for orar, quando você for buscar a presença de Deus em oração, você precisa entender que antes que uma palavra se forme na sua boca, é isso que ele conhece todas as coisas. Então não adianta você chegar para Deus meio assim, olha, tal... Ele é como se ele dissesse assim, filho, não adianta você ficar dando meia volta aí, porque eu já sei tudo que está no seu coração. Então você entra em sinceridade da tua parte diante do Senhor, então não entre. É muito importante a gente ter sinceridade diante dele, é marca de oração. Simplicidade, né? Lá em Mateus 6:7. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Né? Exatamente aquilo que eu estava falando. Oração, né? Às vezes as pessoas me perguntam, principalmente pessoas que adviram, como eu, né? Que vieram da igreja romana. Né? A gente aprende a rezar. Qual é a diferença de rezar e orar? Né? Eu costumo dizer que reza é a repetição contínua de alguma coisa. Oração é conversar. Você não chega para um amigo seu e fica repetindo coisas, né? Tipo assim, você tem um amigo que chama Pedro. Você está precisando de uma ajuda. Você não chega diante do Pedro e fica, Pedro, me ajuda. Pedro, me ajuda. Pedro, me ajuda. Pedro, me ajuda. Você imaginou se o amigo fala assim, você ficou maluco? Você está com algum problema? Eu até tô. Né? Como é que você vai chegar para ele? Pedro, estou passando por uma situação assim, assim, assado. Eu preciso de um apoio dessa maneira. Você consegue me ajudar? É assim que você falaria com um amigo, não falaria? Então como é que você vai chegar diante de Deus e ficar repetindo uma série de coisas? Quando você chegar diante de Deus, use de simplicidade. Mas, Carlos, eu não sei usar essas palavras rebuscadas, essas palavras bíblicas. Deus não fica impressionado com a qualidade do seu vocabulário, viu? Ele não fica impressionado com isso. Ele fica impressionado com a simplicidade, né, e com a sinceridade do seu coração. Isso sim é importante. Amém? Precisamos ter perseverança. Isso é marca de oração. Perseverança. Por quê? Tem gente que começa orando por algum propósito e ora uma semana e depois Deus não responde nada e desiste. O pastor Daniel sempre fala assim, quanto tempo você deve orar até que uma coisa aconteça? Até que ela aconteça. Mas pastor, e se demorar 5 anos para acontecer? Você vai orar os 5 anos. Perseverança. Amém? Lá em Atos 1:14 diz assim, né? Todos perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus e com os irmãos dele. O que é perseverar em oração? É continuar buscando até ter a resposta. Até Deus falar sim, até Deus falar não, né? E se ele falar aguarda, você continua orando. Mas a hora que ele falar sim, ok, está resolvido. A hora que ele falar não, ok, está resolvido. Né? E você tem que ficar feliz do mesmo jeito, tá? Não adianta você falar, quando Deus fala não para mim, eu não fico feliz. Quando Deus fala não, gente, é o melhor para nós. Eu muitas vezes não sei o que é melhor para mim, mas Deus sabe. Amém? Marcas de oração, integridade, né? Não tem como a gente buscar a Deus somente com palavras.
tem que envolver o nosso coração. Salmo 119, 2. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e buscam de todo o coração. Gente, Deus não vai aceitar de nós o que sobra. Ele ensinou isso através das ofertas. Ele ensinou isso através das primícias. Se você vai entregar para Deus o que está sobrando, não entregue. Ele não vai aceitar. Ou você entrega o melhor, ou você não entrega nada. Sabe, é ser frio ou ser quente, que o morno ele vai vomitar? É mais ou menos isso. Então, busque o Senhor de todo o seu coração. Tenha humildade diante do Senhor, sabe? Humildade é assim, não, mas Senhor, eu mereço isso. Não, eu não mereço nada. Gente, nem eu, nem você, nós não merecemos nada. A única coisa que a gente merecia efetivamente, né, que nós tínhamos direito, era a condenação eterna, o inferno e a morte espiritual. Isso a gente tinha direito, tá? Só para ficar bem claro. Não tem essa de, eu mereço, Senhor, sabe? Não, eu não mereço. Nós temos que ter essa humildade de entender que não é pelo nosso merecimento, é pela graça dele, é pelo amor dele por nós. Amém? Então, quando a gente chega diante de Deus, também não adianta chegar com uma falsa humildade. Não, o Senhor sabe que eu não mereço. Não, ele sabe que você não merece, mas você sabe. Não adianta você falar para Deus que ele sabe. O problema é o seguinte, ele está perguntando assim, mas você sabe que você não merece? E não é porque a gente não merece que a gente não tem. Porque Jesus, quando se entregou por nós, né, a Bíblia fala que Deus, como não poupou o seu próprio filho, como não entregaria com Jesus todas as demais coisas? Gente, todas na Bíblia, do grego, né, Novo Testamento, grego. Essa palavra todos quer dizer, sabe o quê? Todos. Todas as coisas. Amém? Tiago 4,6. Antes ele dá maior graça pelo que diz, Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Gente, eu conheço pessoas que não têm humildade nem para se relacionar com as pessoas aqui na Terra. Eu uma vez conversando com uma pessoa no trabalho, eu falei para ele assim, por que você não chega lá para os diretores, né, da empresa e fala para ele, olha, eu preciso, a situação é essa, me ajuda. E a pessoa respondeu para mim assim, eu falar, me ajuda? Eu não. Ou eles veem em mim que eu preciso, ou então eu não vou falar nada. Gente, sem humildade a gente não conquista nada, sabe? Todas as coisas que eu conquistei na minha vida no Senhor, sejam elas espirituais ou físicas, eu conquistei na humildade. Porque eu muitas vezes tive que chegar lá e falar assim, olha, eu precisava de tal coisa, não tenho como fazer. Me ajuda. E isso toca no coração das pessoas, amém? Da mesma maneira que se alguém chegasse para você, da mesma maneira explicasse algum problema e pedisse a sua ajuda, você não seria tocado no coração? Se uma pessoa que tem limitações, que tem fraquezas, que é pecadora, pode ser tocada por uma necessidade e humildade para te ajudar, imagine o Senhor. Amém? Motivação correta, gente. Né? Motivação correta. Tiago 4,3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjares nos vossos prazeres. Senhor, Senhor, eu preciso de uma Ferrari. Eu preciso de um Lamborghini, Senhor, senão não vou conseguir realizar o propósito da minha vida. Deus fala assim, meu Deus, filho, onde você tirou essa ideia? Onde saiu isso, meu filho? Você quer uma Lamborghini para tirar racha, você quer uma Ferrari para correr, para mostrar para os outros que você tem dinheiro, né? Não estou falando que com isso ter uma Ferrari ou ter um Lamborghini é pecado, amém? Não estou falando isso, né? Mas às vezes nós colocamos as coisas diante do Senhor e pedimos alguma coisa que é só para esbanjar, para o nosso deleite, e só isso. Eu quero te dizer que a bênção de Deus é tão poderosa que Ele pode até te dar uma Ferrari, mas essa Ferrari vai ter algum propósito dentro do reino de Deus e vai alcançar alguma coisa que você não está nem imaginando, vai servir o propósito de Deus. Tudo que você pedir que servir ao propósito de Deus, Ele não vai negar a você. Mas aquilo que você pedir, que é só para produzir em você só o seu prazer, aí fica um pouco mais complicado. Amém? Que mais nós podemos falar de marcas aqui? Dependência do Espírito. Né? Romanos 8:26. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Então, aprendemos, né, através do Espírito Santo, a ficarmos submissos àquilo que ele está falando. Gente, o Espírito Santo de Deus conversa conosco continuamente. Vou contar um caos aqui para vocês, só para exemplificar. Eu sempre falo para o pessoal da célula que o meu maior
meu maior campo de batalha, onde eu estou vencendo uma série de coisas na minha vida, né? Nessa transformação contínua que nós temos, é o trânsito. Né? Para quem mora aqui na cidade de São Paulo, sabe que o trânsito de São Paulo gente, é terrível. É terrível. É aqui que você tem que provar domínio próprio, mansidão, sabe? Benignidade. O fruto do Espírito você desenvolve no trânsito de São Paulo. E teve uma vez que eu estava indo para o trabalho, estava um trânsito terrível. A gente pensa naquele pior dia, caótico, né? E eu estava parado ali numa avenida com aquele mar de carros e essa avenida tinha algumas pessoas que estavam cortando, vindo de um outro bairro, e elas tinham que atravessar. E como elas não conseguiam entrar porque o trânsito estava totalmente parado, elas tinham que meio que forçar a passagem, porque senão elas bloqueavam o sentido contrário dessa avenida. E aí veio uma senhora, né? Ela veio com o carro meio nervosa porque ela precisava entrar e a gente estava parado, não tinha onde ela entrar, e ela com medo de fechar a avenida, ela veio e bateu no meu carro. Eu falei, gente, que está maluco? Eu não tinha visto até então que era uma senhora, tá? Simplesmente na hora que ela bateu no carro, o carro, sabe, chacoalhou, eu falei, é agora, é hoje que o negócio vai pegar fogo aqui. Né? E na hora que eu fui abrir a porta do carro para sair, porque eu já saí do carro, parei, puxei o freio de mão, já estava tudo parado mesmo, né? Só puxei o freio de mão, pus a mão na maçaneta do carro, o Espírito Santo, não faça isso. Mas você fala, como não faça isso? Bateu no meu carro, o negócio agora é grave aqui. Vou virar esse carro de ponta cabeça. E na hora que eu abri a porta do carro e saí, sabe, nervoso, o Espírito Santo fala e você não ouve. Na hora que eu abri a porta do carro e vi a situação, o que tinha acontecido? Ela tinha dado uma encostada na roda do carro, com o para-choque dela. Não fez nada no meu carro, zero, só deu aquela balançada. E quando eu olhei, era uma senhorinha que estava assim, sabe, tremendo. Eu falei, meu Deus do céu. Sabe quando você sai para falar um monte de coisa, para perder? Assim, hoje eu vou entrar na carne. O Espírito Santo, não faça isso. Na hora que eu vi aquela situação, sabe quando você faz assim, respira fundo e fala, Senhor, por que eu não te escutei? Entrei no carro, fechei a porta e a vida segue. Então, oração nos faz ficarmos dependentes do Espírito Santo e estar mais sensíveis ao que ele está falando, amém? Que mais nós podemos falar aqui? Intercessão. Né? Deus não se agrada de orações egoístas. A gente tem que sempre abrir um espaço no nosso tempo de oração para orar pelas pessoas. É fundamental. Aliás, eu muitas vezes começo o meu período de oração colocando primeiro as necessidades das pessoas que eu já sei que têm me pedido, né, oração, eu tenho acompanhado. Então, essas pessoas eu já coloco diante do Senhor e depois eu vou colocar diante do Senhor as minhas petições. Mas eu nem por conta disso vou deixar de fazer, né, de colocar diante de Deus os meus pedidos. Também não posso ser, né, ter uma hipocrisia e falar assim, não, eu oro pelas pessoas, mas não oro por mim, não. Eu não preciso de nada, Deus me dá tudo. Não, eu oro por mim, sim, e oro pelas coisas que eu gostaria de conquistar, sim, oro pelas coisas que estão acontecendo na minha vida, na minha família, né? E aguardo do Senhor a resposta, mas também coloco a vida das pessoas diante do Senhor. E eu queria falar agora sobre os tipos de oração, gente. Eu vou dar uma corridinha, porque nós estamos estourado no tempo, porque o tema é muito bom, tá bom? Mas eu queria falar sobre 7 tipos de oração que a gente vai ter, tá bom? A oração de adoração, oração de louvor, a oração de intercessão, a oração de confissão, de súplica, de guerra e oração em línguas, tá bom? Eu vou dar uma pincelada rápida aqui nesses temas para a gente poder fechar essa primeira parte. Então, a oração de adoração é quando nós reconhecemos quem Deus é. Tá, tá lá na 1 Crônicas 29, de 10 a 13. Eu vou só pegar uma partezinha aqui. Pelo que Davi louvou o Senhor perante a congregação toda e disse, bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória, a majestade. Quando você chegar diante do Senhor, você tem que reconhecer que Ele é Deus. Você tem que reconhecer que Ele é poderoso, que Ele é soberano, que Ele é maravilhoso, que Ele é tudo que você precisa, que Ele é o ar que você respira. Sem Ele, você não é nada. Entende? Isso é a oração de adoração. É importante nós adorarmos a Deus. A oração de adoração, gente, é o reconhecimento. Ou seja, eu estou falando para Deus que eu sei quem Ele é para mim. Eu sei quão importante Ele é para mim. Isso é a oração de adoração. Depois temos a oração de louvor também, que anda na mesma sintonia, né? Aqui a gente tem essa oração de louvor, lá no livro de 1 Samuel, capítulo 2, dos versículos 1 a 10, é Ana, né? Ana que era
amargurada porque não tinha filhos. Ela orou ao Senhor, o Senhor ouviu a sua oração, né? E ela consagrou o primeiro filho ao Senhor, entregou Samuel para servir o Senhor. E por conta disso ela foi mãe de mais outros. Ela entregou Samuel e recebeu mais 5 filhos. O pessoal até brinca, né? Mas se ela tivesse entregado 2, teria tido 10 filhos, né? Mas enfim, o que ela fala aqui? Então, esse texto de 1 Samuel diz: então orou Ana e disse, o meu coração se regozija no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor, a minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há nenhuma como o nosso Deus. Então, o que é esse louvor? É você declarar, né, que Deus é maravilhoso, é poderoso, né, as vitórias que ele coloca na sua vida, sabe? Não espere ter uma grande vitória da parte de Deus para você entrar numa oração de louvor ou de adoração, né? Se você está vivo, se você está respirando, né? Se você ainda tem um teto para morar, por mais simples que seja, se você tem um salário, por mais simples que seja, se você tem habilidades, ainda está desempregado e Deus ainda vai abrir uma porta de emprego para você, ore agradecendo. Ore agradecendo a vida que Deus te deu. Ore agradecendo o sacrifício de Jesus pela sua vida. Ore agradecendo o amor de Jesus pela sua vida. Amém? Oração de intercessão. A gente tem uma oração de intercessão que é bastante clássica lá no livro de Gênesis, capítulo 18, dos versículos 23 a 32. Não vou ler aqui para vocês, mas só para lembrar que é a oração de Abraão por Ló, né, quando Ló tinha se afastado dele, tinha ido parar lá em Sodoma. E a situação estava pegando lá para eles, porque a cidade estava num pecado só, aquilo subiu diante do Senhor, o Senhor ia destruir tudo, e aí Abraão intercede, por causa de Ló, ele intercede pela cidade. Né? Tem até um pastor que brinca aqui, porque ele vai falando assim, Senhor, se tiver em Sodoma 50 justos, o Senhor pouparia a cidade? Aí Deus fala, se tiver 50 justos, eu pouparia. Aí Abraão, mas Senhor, se houver 45 justos na cidade, o Senhor não pouparia a cidade? E o Senhor fala, eu pouparia a cidade. E ele vai chegando, vai indo, né? E ele chega até os 10. Senhor, se tivessem 10 na cidade, o Senhor... Olha, gente, se Abraão tivesse tido um pouquinho ainda mais de fé e ousadia, falou, Senhor, se tiver um justo na cidade, só o meu sobrinho Ló, ou alguma outra pessoa, né? O Senhor destruiria a cidade, Deus fala, então tá bom, não vou destruir a cidade só por causa desta pessoa. Amém? Então Abraão intercedeu pela família de Ló, e assim também nós temos que interceder pelas pessoas. Gente, a oração de intercessão é literalmente você se colocar no lugar do outro. Uma pessoa que não tem condições de chegar diante de Deus, ou porque não conhece o Senhor, ou porque está muito enferma, não consegue orar, está num momento difícil, está de cama, está num hospital. A intercessão é literalmente você entrar na presença de Deus no lugar daquela pessoa. Gente, oração de intercessão é tremendo. Às vezes a batalha que a pessoa está passando passa por você. Você sente o calor da batalha na sua vida. Mas a oração de intercessão, gente, é poderosa. Você vê o agir de Deus de uma maneira poderosa, não só na vida da pessoa, mas através da sua vida também. Amém? Oração de intercessão. Oração de confissão. Gente, nós precisamos chegar diante de Deus e confessar os nossos pecados. Precisamos colocar diante dele o que está acontecendo no nosso coração. Sabe? Ele é seu amigo. Ele é Deus, ele é Senhor, ele é o Criador, ele é o Todo-Poderoso, mas ele é seu amigo também. Jesus disse, né, para os servos, eu não conto os meus planos, mas eis que vocês não são mais meus servos. Eu chamo vocês de amigos, porque eu tenho contado a vocês os meus planos. Então, se você tem um Deus que é seu amigo, ele se chama Jesus Cristo, confesse a ele. Confesse os seus pecados. Confesse o que está dentro do seu coração, sabe? Às vezes você está com ressentimento, mágoas, você está se sentindo triste. Confesse, coloque diante dele, amém? Ele se importa com você. Né? Oração de guerra, Efésios 6, 11 e 12. Revestivos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Amém, gente? A nossa guerra não é contra o sangue e contra a carne. Nossa guerra é literalmente uma guerra espiritual. Às vezes tem pessoas que falam assim, os meus filhos estão rebeldes, estão entrando nas drogas, né? O meu marido está difícil, a minha esposa está complicada. Gente, a gente não batalha contra as pessoas.
Nós batalhamos contra ordens espirituais, nós oramos nas regiões celestes para que haja libertação dos nossos filhos, do nosso cônjuge, dos nossos amigos, dos nossos familiares, das pessoas que nos perseguem. Amém? A nossa guerra não é contra as pessoas, a nossa guerra é contra as ordens espirituais, os demônios e essas esferas dominadoras que existem. Amém? Então, temos também por conta disso, eu quero finalizar essa parte dos tipos de oração, a oração em língua. Tá? A oração em línguas. Isso deve ser algo que para o novo convertido parece meio novo, uma das dúvidas maiores que eu tive quando me converti. Na época eu me lembro bem assim que eu saí de um culto, né, quando a igreja ainda era lá na Pio 11, bem no comecinho, lá no ano de 2002. E aí eu liguei para os meus discipuladores naquela época, né, o Val e a Silvia, e falei para eles, eu tenho uma série de dúvidas, assim, assado. Eles, Carlos, vem para casa aqui que a gente vai falar com você. E aí eu saí do culto, era um culto de noite, eu morava em Cotia e eles em Interlagos. Eu saí no culto de noite, fui até Interlagos, né? Eles me receberam lá e eu comecei a perguntar uma série de coisas. Eu não entendo nada desse negócio de oração em línguas, o que é isso? Né? E aí eles me explicaram o que é, embora eu não tivesse experimentado ainda, e ia experimentar alguns meses depois, quando eu fui numa ministração que chama-se Encontro com Deus, que a gente tem na nossa igreja, né? Naquela época a gente fazia num sítio, hoje é feito dentro da igreja mesmo, naquela época era num sítio. Mas eu fui eu falava para eles, o que é essa oração em línguas? Oração em língua, Carlos, é literalmente o Espírito Santo usando a sua boca, falando numa língua que ninguém conhece, não é uma língua humana, né? E essas línguas que você não entende edificam o seu interior. Então a oração em línguas, né, como está aqui em 1 Coríntios 14, 15, diz assim, porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Por quê? Porque a oração em línguas está edificando só o meu lado espiritual, é o Espírito Santo usando a minha boca. Então, o meu espírito está sendo edificado, mas como o meu intelecto não entende o que está sendo falado, então a minha mente fica infrutífera. Mas o que quer dizer isso? Quer dizer que é importante nós orarmos em língua para a nossa edificação. Quando nós orarmos em língua para alguém, tem que ter uma tradução. A Bíblia fala isso. Tem que ter alguém, ou você traduz, ou tem que ter alguém que traduza. Porque se você orar em línguas por alguém, essa pessoa não vai entender o que você está falando. Amém? Agora, quando você entrar no seu quarto, quando você estiver no seu devocional, tenha um tempo de oração em línguas, sim. Porque mesmo que você não esteja entendendo o que o Espírito Santo está falando, ele está edificando o seu espírito. Ele está trabalhando e tratando com o seu espírito. Amém? Oração em línguas, como isso vai acontecer, Carlos? É um batismo, é um momento especial. Tem pessoas que recebem pela imposição de mãos, que acontece nessas ministrações, como essa que eu falei para vocês, né? Do encontro com Deus, mas às vezes tem pessoas que contam para mim que chegaram diante do Senhor em oração, Senhor, eu quero orar em línguas, e de repente, veio o Espírito Santo e começou a liberar essas línguas, né? Então, se você não ora em línguas ainda, ore a Deus para que você ore, isso vai acontecer de uma maneira sobrenatural, amém, gente? Isso não é algo físico, não é algo da sua cabeça, não é algo intelectual, é algo sobrenatural. Mas busque o Senhor, porque a oração em línguas é fundamental para a edificação pessoal. Amém? Pessoal. Pode ser que no determinado momento que você está orando por alguém e venha uma oração em línguas, mas aí Deus vai te dar a tradução para que a pessoa consiga compreender aquilo que ela está recebendo. E por último, gente, vou falar só sobre o relógio de oração, que é uma maneira de nós falarmos. É no formato de um relógio, tem alguma série de tópicos. Eu vou até compartilhar com vocês aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso, para vocês verem. Aqui, ó. Estão enxergando? Ó? Esse aqui é o relógio de oração, né? Então aqui você tem vários tópicos interessantes. Eu sei que isso aqui vai ficar talvez um pouquinho pequeno quando eu passar no arquivo PDF. Depois eu vou passar para vocês um arquivo que é só dele, que está numa alta resolução, fica mais fácil de vocês verem. Né? Então aqui, ó, apresentando as nossas necessidades, né? Tá, esperando em Deus, confissão, né? Petição, o que é? Você pedir a Deus aquilo que você precisa, né? Aqui, ó, no lugar de intercessão, interceder pelos amigos e familiares, pelo corpo de Cristo, interceder pelas nações, interceder pelo seu país. Depois tem ali, né, encontro com a palavra, né, lendo, meditando, apropriando-se pela oração. Gente, quando você ora a palavra de Deus, né, não tem erro,
Porque aquilo que Deus determinou na palavra, tudo que você orar dentro da palavra, Deus não tem como falar não, porque ele já disse sim na sua palavra. Amém? Depois você tem lá, ministrando ao Senhor, né? Que seria ações de graças, louvor, adoração. Então isso aqui que a gente chama de relógio de oração, seria aquilo que tem que compor a nossa oração quando nós estamos diante do Senhor. Não quer dizer que você tem que ficar o dia todo orando, né? E cada hora do dia você vai orar por uma coisa dessas, né? Não é isso que a gente está falando. Mas aqui é bem um exemplo clássico de como a nossa oração deve ser permeada. A gente tem que ter um tempo para adorar o Senhor, para louvar Ele. A gente tem que ter um tempo de confissão diante dEle. Temos que ter um tempo de intercessão pelas pessoas, ok? E orando na palavra, e meditando na palavra. Por isso que eu falo para vocês que eu começo o meu dia lendo a Bíblia e depois eu vou orar. Muitas coisas que eu leio na palavra, depois eu vou orar, né, sobre aquele tema, pela minha vida, pela minha família, ou pelas pessoas, ou pela minha nação, ou por alguns tópicos que Deus já tenha colocado no meu coração. Amém, gente? Então, oração é fundamental para a nossa vida. Nós devemos desenvolver uma vida de oração. E quando eu falo uma vida de oração, é além desse tempo que nós temos, né, no nosso devocional, no nosso início do dia, por exemplo, mas nós temos ao longo do dia um espírito de oração. Tem vezes, gente, que a gente não vai ter tempo de parar, não, pera um pouquinho que eu vou parar aqui 20 minutos para orar. Não, não tem como. A gente vai entrar numa reunião que era inesperada, alguma coisa que é importante, a gente tem que colocar diante do Senhor, você vai lá em espírito de oração, Senhor, agora eu vou ter uma oração que não estava previsto, né? Vai ter esses tópicos, tem essas coisas que eu não sei ainda como resolver, Senhor Deus, me dá direção, me dá estratégia. Né? Tem gente que fala, mas você pede por coisas do seu trabalho para Deus? Claro que sim, e como eu peço? Você não tem noção de quantas vezes eu coloco diante do Senhor situações que eu tenho para resolver, coisas que eu tenho para desenvolver, né? Assuntos que eu tenho para tratar, e às vezes são assuntos muito difíceis, que é quase um milagre para acontecer, eu coloco diante do Senhor. Amém? Então, tenha uma vida de oração. Oração vai levar você a romper, né, o físico em direção ao metafísico. É literalmente adentrar na presença de Deus. Nós podemos experimentar, né, a sua presença, experimentar a resposta que Ele tem para nós, experimentar, né, a tranquilidade, a paz no coração, direção, estratégia. Amém? Além de nós podermos ser usados por Deus, né, em oração pela vida daqueles que precisam. Então, estimulo você, tenha uma vida de oração. Amém? Oração não é vã repetição, é você conversar com Deus, é você falar com Ele, é você expor o seu coração, colocar as suas petições, né? É você reconhecer quem Ele é diante de você e reconhecer quem você é diante dele também. Amém? Quando a gente tem entendimento de uma fraqueza, nós devemos colocar diante do Senhor também, para que Ele nos ajude a vencer na área que nós não estamos conseguindo. Amém? Eu quero orar por você antes da gente finalizar. Depois eu abro um tempo aqui no chat para vocês colocarem as suas dúvidas também. Amém? Pai, graças nós te damos, Senhor, pela instrução dessa noite, pelo entendimento, né, do que é oração. Papai, se oração não fosse tão importante, nós não começaríamos essa aula e terminaríamos essa aula com uma oração. É porque simplesmente nós temos que começar assim e terminar assim tudo nas nossas vidas. Eu espero, papai, e peço ao Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, que cada um que está ouvindo essa palavra, que cada um que está ouvindo essa aula, cada um que esteja ouvindo essa ministração, possa entender que oração, Senhor, é conversar contigo. É entrar na tua presença, falar, coração aberto e de todo o coração. E também sensível para ouvir aquilo que o Senhor tem para falar. Sensível para entender as tuas instruções. E, Senhor Deus, pronto para obedecer e se submeter a tudo aquilo que o Senhor trouxer como direção, como estratégia para as nossas vidas. Eu oro, meu Deus, para que cada um que esteja ouvindo essa palavra possa romper em oração de uma maneira sobrenatural e ver, Senhor Deus, as suas orações respondidas e ver, Senhor Deus, as respostas poderosas que o Senhor tem para dar para tantas estratégias, direções e necessidades que cada um tem buscado diante do Senhor. Multiplica a nossa fé, meu Deus, para que diante de Ti possamos nos apropriar das bênçãos, da vitória, da cura, da restauração e de tudo aquilo que o Senhor tem sonhado para as nossas vidas. Em nome de Jesus, Senhor, através do Teu Espírito, nos ajuda a sermos pessoas de oração, que têm vida de oração, que andam em espírito de oração, para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém
e amém.